Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos meditando aqui na Bíblia, e lendo ela de forma diferente, em ordem cronológica, e estamos agora na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 8. Se você tem gostado, dá o seu gosto, partilhe o vídeo também. Vamos fazer a nossa oração. Deus, nosso Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor ilumine o nosso pensamento, para que possamos compreender a Tua vontade através dessa palavra. Senhor, nós precisamos de uma direção. Abençoa essa pessoa nas suas necessidades, para que ela seja atendida. Renova-nos para que possamos estar sempre diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai dirigir a pregação dele. Primeiro foi aos bispos, pastores, como eles devem ser, e agora aos diáconos, obreiros, enfim, aqueles que fazem a obra. E eu começo aqui no versículo 8, dizendo: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Então, olha o que é importante, Às vezes nós vemos tantos maus testemunhos, mas também temos bons testemunhos. A questão é que o ser humano, ele sempre quer olhar para o que é mal, ele sempre busca o negativo, ele sempre busca o sofrimento em comparação ao que é bom. Então, ele está dizendo os que é bom para o diácono, como ele deve ser. Existem os maus, mas existem os bons. E se nós podemos olhar para alguém, vamos olhar para os bons. No 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e sua própria casa. Comentário: os diáconos ou servos tinham a função de auxiliar os pastores. Eles cuidavam das necessidades gerais da igreja local, como preparar o pão e o vinho para a Santa Ceia e ajudar os doentes e os necessitados. Esses servos foram estabelecidos para atender às necessidades imediatas da igreja, a fim de que pastores e bispos se dedicassem à oração e ao ensino. Embora as responsabilidades fossem diferentes, as qualificações espirituais e morais deles eram basicamente as mesmas dos líderes da igreja. Isso mostra que todos os cristãos devem ser representantes do Senhor Jesus na terra e servi-lo primeiramente com seu exemplo de fidelidade. Aqueles que têm uma conduta de fé, integridade e devoção alcançam muitas vidas para o reino de Deus, somente com o seu bom testemunho. Por isso, independentemente se você ocupa ou não uma posição na igreja, sua vida deve refletir o caráter do Salvador e os princípios da palavra de Deus. Eu acho isso aqui a coisa mais importante, O bom testemunho. Aqueles que olharem para nós devem ver em nós um testemunho de um cristão, de uma pessoa que entregou a vida para Jesus. Agora no 13, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Comentário: os que servirem bem, os servos que desempenham suas responsabilidades na obra com diligência, zelo, perseverança e fidelidade, além de darem bom testemunho, as pessoas desfrutam da aprovação da própria consciência. Paulo não estava falando de um prêmio humano para os diáconos que cumpriam bem a sua missão. Pelo contrário, o que estava em questão não era uma posição superior, embora alguns pudessem mudar de funções no ministério, e sim a glória eterna de servir ao Salvador. Crescer, receber recompensa ou ser reconhecido pelos homens nunca deve ser o motivo do empenho ou da lealdade dos servos. Aquele que nasceu de Deus o honra com tudo de si, pois tem prazer em fazer o que lhe agrada. O que motiva e deve motivar todos os servos, em primeiro lugar, é servir ao seu Senhor. E segundo,
espalhar essa semente do evangelho para cada vez mais longe, né? E para mais pessoas. 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O comentário do versículo 15, a coluna e firmeza da verdade. A igreja é chamada de casa de Deus, título antes atribuído ao tabernáculo e ao templo. Isso significa que o Senhor Jesus, como cabeça da igreja, reconciliou as pessoas com o Altíssimo por meio do seu sacrifício. Isso permitiu que o Pai voltasse a habitar entre o seu povo, como era o seu desejo. Dessa forma, Paulo orienta Timóteo a se conduzir sem negligenciar, seja por descuido, seja por desconhecimento, nenhuma necessidade da igreja. Antes, que atendesse tanto aos anseios da igreja física quanto da igreja espiritual, que é a Assembleia dos Salvos em torno da fé. O apóstolo continua a mostrar o valor do corpo de Cristo na terra ao afirmar que ela é a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, a igreja é confiado o dever de preservar, ensinar e proclamar a palavra de Deus à humanidade. Assim como o templo de Jerusalém, no passado, era sustentado por colunas, a igreja é o forte pilar que tem dado certa estabilidade ao mundo caótico, devido ao Espírito Santo que habita nos salvos e a verdade anunciada por eles. Então, isso é simples de você pensar, né? O Senhor Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Então, todos os que recebem o Espírito Santo se tornam uma luz acesa para o mundo. Agora imagine, quando ele arrebatar a igreja da terra, é como se houvesse escuridão. As trevas, então, reinará. Então, essa é a diferença. 16. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. O comentário diz: o ministério da piedade e o plano da redenção cumprido pelo Senhor Jesus. Deus nunca havia revelado esse plano antes, mas manteve guardado consigo o propósito de enviar o seu Filho como um simples ser humano à terra. Isto é, o Salvador veio ao mundo, mas não de forma abstrata, e sim manifestado em carne. Portanto, foi visto, ouvido e sentido por todos os que estiveram com ele e ainda foi justificado no Espírito. Isso significa que, embora o Senhor tenha se esvaziado da sua glória divina para assumir a natureza humana, foi cheio do Espírito Santo. E foi esse mesmo Espírito que testemunhou sua pureza, suas intenções, seu temor e sua justiça, que o aprovou. O Filho de Deus também foi visto pelos anjos. Em outras palavras, as hostes celestiais presenciaram e auxiliaram o Senhor Jesus em sua obra em muitos momentos. Dessa forma, os anjos estiveram presentes desde o seu nascimento até a sua triunfante ascensão no céu. Além disso, ele foi pregado aos gentios, o que significa que o evangelho se estenderia a todas as nações. E assim todos, até mesmo o pior dos homens, passaria a ter a oportunidade de mudar de vida por meio dele. Crido no mundo expressa o êxito das boas novas da salvação, que proporciona o acesso ao poder de Deus e principalmente a vida eterna, caso as recebam com fé. Recebido acima na glória, destaca que o Filho saiu da sua condição de humilhado, dor e morte neste mundo para ser o primogênito dentre os mortos. Com isso, foi acolhido no céu pelo Pai com honras e glórias infinitamente superiores ao que possuía antes. E por fim, ele foi posto à direita do Altíssimo e recebeu autoridade sobre toda a criação, para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse o seu nome. Muito forte esse entendimento desse versículo, né?
e o mistério da piedade. Por quê? Por que mistério, né? Porque nós não entendemos como Deus pode nos amar tanto, mesmo nós dando tantas provas de infidelidade, de fraqueza, mas Ele nos amou, nos ama e nos amará eternamente. Mas eu tenho que fazer a minha parte para querer estar com Ele. É como o plano, né? O bispo falou do plano de Deus. Deus tem um plano e eu só tenho duas opções: ou estou dentro do plano de Deus, ou estou fora desse plano. Não adianta eu falar, eu formulei, Senhor, um plano, o Senhor pode entrar nele? Não, esquece. Há duas formas, ou você está dentro ou você está fora. Quando você está dentro, você está salvo. Está fora, está perdido. Agora, 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Comentário: o Espírito expressamente diz: a apostasia dos últimos dias não é uma conjectura ou uma possibilidade, mas um fato confirmado e alertado de maneira enfática a todos. Aqueles que se deixarem iludir por espíritos enganadores e doutrinas demoníacas transmitidas por homens aparentemente corretos, além de terem o coração endurecido, serão conduzidos à falsidade e ao abandono da fé genuína. Logo, se a fé pura na palavra de Deus é o que o cristão possui de mais valioso para alcançar a salvação, aqueles que a perderem estarão abrindo mão da sua maior riqueza. Abandonar a fé é o mesmo que rejeitar o próprio Deus, as Escrituras e as suas promessas. Eu acho que esse capítulo 14 é um dos mais importantes no sentido de nós prevermos o que vem pela frente. E se nós observarmos, nós estamos vivendo os últimos dias. Mas quando ele começou? Os últimos dias começou quando Jesus disse: está consumado, e ao terceiro dia ressuscitou. Desse dia em diante começou os últimos dias. Nós já estamos vivendo ele há muito tempo e hoje nós temos visto cada vez mais e mais claramente os sinais que Jesus já havia profetizado. Nós temos visto na nossa geração guerras, rumores de guerras, doenças, epidemias. Nós temos visto catástrofes, a natureza cada vez mais descontrolada, o planeta Terra, as pessoas cada vez mais irreverentes. A situação está cada vez mais caótica. Então eu creio nisso aqui. Os últimos tempos apostatarão alguns da fé. Quantos que nós víamos como um exemplo de fé, pessoas que nós tínhamos uma admiração, Nós a ouvíamos falar de Deus e hoje elas falam de outros assuntos, menos de Deus. E dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quer dizer, essas pessoas, muitas delas, elas antes pregavam a fé e hoje elas pregam contra a fé. Antes elas falavam de Jesus, hoje elas pregam outra coisa. E muito mais pela internet, A internet hoje se tornou um veículo tão forte de comunicação que as pessoas vão para lá e elas despejam na rede social o que elas quiserem falar. Então, nós temos visto muitas pessoas sendo enganadas e enganando. Nós temos visto tantas doutrinas sendo levantadas, mas elas têm sido levantadas não por Deus, mas pelo inferno. Só uma doutrina, que o fundamento principal, que Paulo sempre está falando nas cartas, e o fundamento é Jesus Cristo. Então, tudo que há fora de Jesus é doutrina de demônios. 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O comentário do 2 diz consciência cauterizada. Em algumas culturas no passado, era comum marcar com ferro quente as pessoas que haviam cometido crimes graves, a fim de que todos pudessem ver sua transgressão enquanto elas vivessem. A parte da pele marcada ficava totalmente cauterizada, ou seja, rígida e insensível. Por isso, o termo também se aplica àqueles que conscientemente enganam e se tornam resistentes, pois já não se sentem repreendidos pela própria consciência devido às suas más ações. Estes fingem inspiração e santidade para credenciar suas falsas doutrinas e iludir pessoas sinceras em sua fé.
Portanto, assim como a fé e a boa consciência andam juntas, o engano tem como aliado a hipocrisia e a consciência cauterizada. Quem carrega essa marca dentro de si como um selo do mal, no seu interior não tem temor, afeição ou respeito por nada e nem ninguém. Jesus condenou muito, os hipócritas, quer dizer, aqueles que mandam, mas não fazem. Então, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, quer dizer, eles estão falando, professando mentiras, mas eles não vão dizer que é mentira, Eles vão falar aquilo, mas não fazem nada daquilo e sabem que estão falando, tendo cauterizado a sua própria consciência, quer dizer, a consciência deles um dia talvez os acusou, talvez não, sim, acusou, dizendo, você está errado, não faça mais isso. Mas porque eles insistiram em fazer o erro, eles então tiveram sua consciência cauterizada. Significa dizer que eles, mesmo cometendo os erros que eles cometiam, eles já não viam mais como erro. Eles continuaram cometendo sem nenhuma dor na consciência e até acreditando nas próprias mentiras. 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, proibindo o casamento, quer dizer, o ajuntamento. Hoje é isso que nós temos visto, A abstinência de alimentos. E hoje nós temos visto tanta desordem, no mundo inteiro por causa de alimentos. Uns querem uma coisa, outros querem outra. 4. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, primeira coisa, nós temos que estar na palavra de Deus, firmado nela, E pela oração, porque a oração, ela nos une a Deus, ela nos dá comunhão com Deus. Então, dessa forma, a palavra e a oração nos santificam. No 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Bem, eu vou voltar nesse mesmo versículo no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso, mas ele fala, rejeita as fábulas profanas e velhas, Nós temos que assumir a nova aliança e permanecer nela. E depois nós vamos ler o comentário que o bispo faz também. Bom, eu termino aqui, até o próximo vídeo. Deus abençoe você.